Olá, espero que vocês estejam bem e acompanhando aqui o Cultura em Foco pelo canal no YouTube do Instituto Legos. E aqui na linha de produção de vários e vários textos, né? E não poderia deixar de comentar um trabalho fantástico que impressionante, né? Há livros assim que mexem com a gente. Esse também é um deles. Trata-se de Otúnio, de Yehoshua. Bom, o autor, né? Avram Gabriel Bulli Yehoshua, ele nasceu em 1936, faleceu até recentemente, em 2022. Foi, talvez tenha sido um dos mais importantes escritores de Israel e um ativista político incansável, ciente, ele, de que a convivência pacífica entre palestinos e israelenses é possível. Bem, como se sabe, esse é um tema polêmico. Há muitas controvérsias a respeito disso, né? Mas a paz depende dessa convivência pacífica. A obra O Túnel, não é? Foi lançada em 2020, publicada pela DBA Literatura em 2022. Bom, o enredo, não é? A narrativa mostra o personagem que vai elucidando seus temores em relação à doença que o acomete, uma espécie de demência progressiva ou Alzheimer, como tem sido chamada. Essa contingência é metafórica na obra porque mostra principalmente o confronto sobre a memória tão importante a todos, mas importantíssima a um povo que precisa dela para fazer lúcida a ideia e o perigo da injustiça e das questões não inclusivas, não é? De um conflito de muito tempo. Bom, para esse personagem, aí aparece uma tarefa aparentemente simples, sugerida inclusive pela esposa dele, depois de eles terem recebido o diagnóstico, e o médico considera que uma das saídas para diminuir, não é, essa demência progressiva é exercitar o cérebro, procurar manter atividade, desejo, não é? Então, uma tarefa que parecia simples é ele voltar a trabalhar como engenheiro, uma profissão que ele exerceu boa parte da sua vida, não é? Mas ele vai trabalhar como alguém que vai se dedicar a isso sem remuneração, apenas mesmo para melhorar a sua memória. E bem simples isso, não é? Começa como uma ajuda para construir uma estrada no deserto israelense. Esse engenheiro, personagem central, Lúria, na faixa dos 70 e poucos anos, aceita essa tarefa para poder manter o cérebro ativo e não se render ao diagnóstico inicial de demência, algo que tem, com o envelhecimento da população, acometido muitas pessoas, não é? No entanto, essa simples jornada conduz o engenheiro Luria a uma família palestina que vive nos escombros do local dessa obra.
e o contato com essas pessoas provocará uma revolução em sua vida e também na das pessoas próximas a ele. Esse é um livro delicioso para ler. O personagem faz piada da sua condição e, ao mesmo tempo, trata com seriedade dessas questões do conflito palestino-israelense. Mas é um livro acessível, cômico, como eu disse, que vai se revelar provocador e corajoso na maneira como encara as tensões de um país cujo conflito possui longa história, que nem a enfermidade cerebral e mais severa permite que alguém o esqueça. Então, importante a obra por dois motivos: por esse relato do conflito e também para que a gente possa entender um pouquinho mais as questões do Alzheimer e do que isso provoca, como provoca no personagem que começa por esquecer os nomes, não os nomes de família, mas os nomes comuns. É relevante, bastante interessante. Recomendo também uma obra maravilhosa. Bem, o Cultura em Foco vai ficando por aqui, desejando para você sempre muita memória, muitas coisas boas e esperando por vocês na próxima. Até logo mais.